Se você não for alguém que quer sair desse lugar e levar o amado com você, levar Jesus com você aonde você for, nada do que eu vou pregar aqui vai fazer sentido para você. Agora, se você tem a mínima fagulha de sede, de fome, pela presença de Jesus, e você quer encontrá-lo, e você quer ter uma experiência com Ele, você vai abrir o seu coração. E você vai dizer: Deus, sonda-me. Inclusive, eu costumo sempre pular os meus esboços, né? Eu vou para o final da minha mensagem no início. Atitude de Davi no Salmo 139, versículos 23 e 24. Ele diz: sonda o meu coração. Tu me conheces. Se você quer que Jesus, Ele olhe para dentro de você e diz assim: tá, Jesus, olha, o que está aqui dentro? Você vai deixar Jesus mapear sua alma, sabe, sondar o seu coração, para que você não seja mais o mesmo, porque, e aí eu vou começar a fazer você entender do que se trata essa série, do que trata a gente entender que existem deuses ocultos no nosso coração e que o nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos. E que há um conflito nisso tudo. Você vai entender à medida que eu vou pregando. Abra sua Bíblia comigo. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 17. Pode acender as luzes. Jeremias 17, 10. Nós vamos ler 3 textos iniciais. Jeremias 17, 10. Diz assim um texto. Aliás, coloca o 9 aí. Volta 1. O coração é mais enganoso, veja bem, que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O profeta faz uma pergunta. Então no versículo 10, ele diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eu já quero fazer uma explicação inicial desse texto. A primeira confusão que a gente faz nesse texto é achar que quando o profeta está falando de conduta e obras, ele está falando de coisas externas. Não está falando de coisas externas. Ele está falando da conduta do seu coração e das obras do seu coração, daquilo que o seu coração está produzindo, do seu interior. O contexto deixa isso muito claro. Ele está falando de um coração enganoso e depois ele diz: olha, eu sou o Deus que sonda o coração. Então presta atenção no cenário. Nós temos o cenário seguinte: um homem corrupto de coração, com um Deus que enxerga esse coração corrupto, mas que esse homem mesmo, ele é incapaz de perceber o próprio coração. Nós somos incapazes de perceber o mal do nosso próprio coração. Muito incapazes. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Por isso nós precisamos do Senhor. E eu vou já mostrar isso. Provérbios capítulo 21, versículo 2. Todos, olha como é que o cara mais sábio que já pisou na face da terra, olha o que ele disse, Salomão. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos. Aqui eu faço a conexão com o que a gente acabou de ler. O homem é incapaz de fazer julgamentos corretos acerca das suas próprias escolhas. Se você for, todas as vezes que você for julgar a si mesmo, você vai sempre se absolver. Porque do seu ponto de vista você nunca está errado. O teu orgulho te protege, ele cria uma proteção para que você não assuma, não admita que você está errado e que os caminhos que você está tomando são errados. Mas o Senhor, Ele pesa o quê? O coração. Porque o homem, inclusive, tem hábitos de fazer coisas que, na mente dele, assim, ó, os fins justificam os meios, às vezes. Não justificam.
Observe bem, acompanhe comigo a linha de raciocínio. Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Versículo 28. Não, volta, versículo 27 mesmo. O Deus que sonda os corações, Ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quem é que é capaz de discernir a vontade de Deus? O Espírito de Deus que habita em nós. Por isso nós precisamos do Espírito Santo intercedendo por nós. Porque nós somos incapazes de conhecer a vontade de Deus com o nosso intelecto, com a nossa mente, com toda a condição humana que a gente possa ter. Somos incapazes de conhecer a vontade de Deus. Então temos um homem completamente depravado, corrupto, com o coração destruído, distante de Deus, incapaz de julgar a si mesmo. Por outro lado, nós temos um Deus que sonda os corações, que não importa o que você esteja fazendo exteriormente, Ele consegue enxergar lá dentro. Qual é o conflito disso tudo? Eu vou já explicar. E aí Deus, Ele é tão bom, que em Hebreus 4:12, às vezes a gente acha que a Bíblia é um mero livro. Mas inclusive a palavra de Deus, ela nos deixa claro que ela nos ajuda a entender a nós mesmos. Olha o que diz Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto, só ela faz isso, de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Aquilo que eu e você somos incapazes de perceber por nós mesmos, nós precisamos das Escrituras e do Espírito agindo em nós, para que a gente perceba naquilo que há em nós. É importante que se entenda então que está estabelecido à luz das Escrituras que nós somos incapazes de perceber a maldade do nosso coração, os ídolos que nós construímos no nosso coração. Se eu perguntasse de você agora, se você tem alguma religião, você diria que você é um cristão. Mas talvez eu mostre para você que você seja um cristão de religião exterior, mas não um cristão de religião interior. Porque a adoração e o culto, ele sempre segue em 2 direções, e nós vamos ver isso nas Escrituras. Aquilo que é exterior e aquilo que é interior. Aí fica a pergunta a partir dos textos que nós lemos inicialmente: Deus vai julgar a religião exterior ou Ele vai julgar a religião interior? Interior, exterior? Interior. Interior. E o Senhor, Ele deixa muito claro nas Escrituras essa verdade. Olha o que Ele diz em Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Presta atenção que a dinâmica, o quadro está posto. Um homem que tem um coração corrupto, que os seus olhos são incapazes de perceber sua própria maldade. Um Deus que sonda o coração, que retribui segundo o que está no coração e não segundo o que ele vê exteriormente. Você pode vir aos domingos à igreja, cantar as canções. E eu vou fazer aqui um recorte importante. Você pode vir à igreja, cantar as canções, vestir as músicas e ainda assim não ser um cristão. Mas isso não quer dizer que você não pode crescer, que você não pode mudar de rumo, que se a sua busca for sincera, Deus Ele vai se revelar para você. Agora, qual é o grande conflito dessa questão toda? Que um dos grandes conflitos da vida cristã é entender a vontade de Deus nesse sentido. Então nós temos um Deus que sonda o coração. Então quando Ele está olhando para você agora, me ouvindo pregar, Ele não está levando em consideração o fato de você estar sentado num culto domingo e talvez você pense assim: bom, Deus deve estar se agradando de mim, porque afinal de contas eu vim à igreja hoje. Só que essa é sua religião externa. Participar do culto é sua religião externa. Para que isso seja uma religião cristã genuína, seu coração precisa estar conectado com o que está acontecendo aqui. Porque eu posso ir à escola e não estudar, assim como eu posso vir à igreja e não adorar, e não cultuar, e não me envolver. Então eu tenho uma religião externa, mas eu não tenho uma religião sincera interna. Estou entendendo? E qual é o grande conflito disso? É que vez ou outra os cristãos chegam comigo
e eu tenho ouvido isso com uma certa recorrência, infelizmente, que é o seguinte: Deus tem que agir na minha vida. Afinal, eu sou um cristão. Eu vou à igreja todo domingo, eu participo das células. Ele tem que resolver os meus problemas. Ele tem que me curar. Ele tem que me suprir. Ele tem. E aí você questiona, mas há uma promessa de que Deus vai fazer isso. Sim, mas não segundo sua religião externa. O grande problema é que você pensa: se eu estou indo à igreja, então Deus é obrigado a fazer certas coisas comigo. Quando eu trouxe um momento de a gente adorar a Deus, eu estou falando que é essa religião que se conecta de coração com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, e faz dele o seu tudo, e você sai daqui levando ele, é essa que Deus está procurando. Não é a religião externa, mas aquela que você está construindo dentro de você. Quando estão dizendo, se eu perguntasse de você nessa noite, aí o que acontece? Desculpa. Esses cristãos, eles começam a se encher de direitos por causa que a avaliação que eles estão fazendo do seu cristianismo é a avaliação do externo. Mas nós cantávamos aqui uma canção, por isso eu estava cantando, que a gente chegue na presença de Deus ao ponto de que o mundo não mais nos atraia. Esse lugar é possível. A questão é, você está buscando isso? Ou você está simplesmente querendo dar uma resposta externa para ser considerado uma pessoa boa, uma pessoa de bem? E aqui, queridos, é muito mais do que ser moralmente bom. Aqui é ter vida com Deus. Aqui é conhecê-lo, é amá-lo, é fazer dele o nosso tudo. Ele tem que ser tudo para a gente. Tudo. Pode tirar qualquer coisa, tem que falar igual Davi: o Senhor pode me tirar o que o Senhor quiser, só não me retires a tua presença. Nós temos que amar Jesus de todo o nosso coração. Quando estão entendendo isso? Então, quando a gente constrói a nossa avaliação do que Deus deveria fazer por mim, por aquilo que eu estou fazendo externamente, eu estou criando um grande equívoco na minha mente e no meu coração, um grande sofisma, que vai fazer com que em algum momento você se revolte contra Deus. E aí essa revolta, ela só vai revelar um ídolo. Essa revolta que você sente, talvez, de por que Deus não faz, por que isso não muda, por que aquilo outro não muda, por que assado não muda, cozido não muda. E essa revolta crescente no seu interior, ela revela um ídolo que foi construído lá. E talvez você nem percebe, por isso ele é oculto. Você não percebe que as suas insatisfações apontam para o seu Deus. Nós vamos já discorrer sobre tudo isso. Mas se eu te perguntasse aqui hoje, qual é a sua religião? Provavelmente você me diria que você é um cristão. E se eu perguntasse para você por que você é um cristão, você me daria talvez uma série de respostas. Talvez você me dissesse assim: é porque eu não bebo, eu não fumo, eu vou à igreja. Então você está fazendo o recorte da sua religião pelo seu comportamento. Outros talvez responderiam: eu vou à igreja, eu sou cristão porque é uma questão familiar. Meus pais eram cristãos, eu sou cristão. Então você simplesmente tem ali uma questão familiar, uma obrigação até familiar que você tem que levar adiante. E aí você pode construir. Outros definiriam quem é Jesus, dizendo: não, Jesus é o Filho de Deus, teologicamente a coisa, tal, intelectualmente. Mas e se a nossa religião fosse definida por coisas muito mais profundas, muito mais internas do que aquilo que a gente faz aos finais de semana? Muito mais do que o livro religioso que a gente lê. Quando lê, né? Que embora alguns leiam a Bíblia, eles não se agarram à Bíblia nos momentos mais necessários. Que se a nossa religião fosse medida muito mais do que pelas canções que a gente canta, se essas coisas elas fossem mais profundas, isso significa que a gente pode ter uma religião externa consciente. Então, conscientemente você é um cristão, você se define como tal, por causa do lugar que você frequenta, as músicas que você ouve, a roupa que você veste, o conteúdo que você consome, você se define como cristão por causa disso. Só que essa é a sua religião consciente e externa, porque você muitas vezes vem de uma família cristã. Agora,
muito mais, essa religião está muito mais baseada naquilo que a gente está fazendo exteriormente do que naquilo que a gente está falando do nosso coração. Então não é incomum que ídolos interiores, eles não se manifestem em prostração diante de imagens. Preste atenção. Então a gente tem um conjunto de comportamentos externos, e dentro desses comportamentos não está a gente ajoelhar diante de qualquer coisa, de se prostrar diante de qualquer coisa, pelo menos não aparentemente. Mas existem ídolos que se erguem no nosso coração e nos prostram diante das circunstâncias. Quer ver? Muito simples. O dia que você está sem dinheiro, estar sem dinheiro para algumas pessoas é o mesmo que você se prostrar. Ele te prostra, o ídolo te prostra. Ele te mantém num estado de espírito completamente alterado quando você não tem dinheiro. Porque o que define o seu comportamento, o seu estado interior é quando você tem dinheiro. Quando te rejeitam ou te aceitam, isso também causa um efeito tão profundo em você, porque sua religião é você, que isso te paralisa. E se for elogio, te motiva. Ou seja, perceba que os ídolos do nosso coração, eles nos prostram de alguma maneira. Embora a gente fisicamente, ninguém coloque um altar de um ídolo e se ajoelhe diante dele e diga, eu adoro esse ídolo. Mas tem coisas que estão simplesmente se erguendo dentro de nós e fazendo com que a gente se prostre. Aí eu quero mostrar isso à luz das Escrituras. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. A gente pode muitas vezes achar que a gente falar de ídolos do coração é uma coisa tão abstrata que, cara, só você sondando o seu coração e dizendo, Deus, eu quero muito, Senhor. Por isso que eu falei de tudo isso no início. Porque é uma coisa muito interna, mas é muito necessária. É muito necessário a gente gastar um tempo lendo a nossa própria alma. É muito necessário a gente gastar o tempo conhecendo a gente mesmo, saber onde a gente está e saber se a gente está em Cristo. Então olha só o que aconteceu em Ezequiel. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Diz o seguinte: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Pergunta. Aí coloca o versículo 4. Coloca o versículo 4. Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, presta atenção que é uma linguagem figurada. Ele está falando de um ídolo que é interno, mas está colocando um tropeço diante do seu rosto. Está falando do prostrar-se interior que a gente faz, que a gente apresenta diante do ídolo. E ele diz, um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Observe que muitas das nossas orações estão sendo respondidas conforme a nossa idolatria. Aonde que as coisas não têm mudado? Sabe onde que as coisas não têm mudado? Exatamente onde está o teu ídolo. Porque o ídolo ele precisa alimentar o teu comportamento de dependência, e Deus não age lá. Deus não age lá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo até aqui? Isso é muito sério, extremamente importante. Volta no versículo 3, eu quero mostrar uma coisa. Versículo 3. Ele diz que esses homens ergueram ídolos. A palavra no original, ela comunica uma elevação interior de um ídolo, de um totem. Quem sabe o que é um totem? Alguém sabe o que é um totem? Vou dizer para você que é um totem. Você já foi na Bemol? Lá na Bemol tem aquilo é um totem. É um sistemazinho assim que você pode fazer os seus pagamentos e compras ali mesmo. Vocês já viram um totem? Agora quem já sabe o que é um totem, levanta a mão só para eu saber. Ótimo, agora você sabe. Então aquele totem, ele é um indicativo que ali algumas coisas podem ser feitas. O que é a palavra no original? Ela fala exatamente de erguer um totem, um poste.
Um ídolo, porque o ídolo ele não aceita ser colocado no chão, ele precisa ser erguido. Nas culturas antigas, um ídolo ele não poderia, a imagem do ídolo não poderia ser colocado no chão, porque isso seria uma ofensa ao ídolo. Então o nosso ídolo ele exige que a gente erga ele no nosso interior. Ele assume o controle das nossas ações. O nosso ídolo interior ele determina todas as coisas na nossa vida. Ele se ergue. É a metáfora de como nós, evangélicos, adoramos uma estátua. Essa estátua existe, só que ela não é visível, ela está dentro da gente. Existe um tótem, uma estátua, um ídolo, uma imagem que se ergue dentro de nós, para a qual nos prostramos, e esta imagem, este ídolo controla a nossa vida. E é isso que nós precisamos definir, e precisamos descobrir, discernir, deixar que Deus revele isso no nosso coração, para que nós saiamos da falsa religião, da adoração de falsos deuses, para a adoração do Deus verdadeiro. Nós estamos no ano da santificação, e não tem como haver santificação se o Deus que a gente serve não for o único Deus verdadeiro. Quando estou entendendo, diga amém. Então, geralmente ídolos, eles eram colocados nesses postes, porque ele demanda, ele exige importância. Ele precisa que você o coloque em um lugar de divindade, de importância suprema sobre a sua vida, porque eles não querem ser, porque colocar um ídolo no chão significaria rebaixá-lo. Colocar o ídolo no poste significa elevá-lo a uma condição de importância. É o que a gente faz com dinheiro, é o que a gente faz com sexo, é o que a gente faz com prazer, é o que a gente faz com família. Em nome da família a gente está abandonando os princípios de Deus. Família é algo de Deus, mas não está acima do próprio Deus. Porque o próprio Deus disse assim: olha, quem amar mais sua mãe, irmãos, filhos, esposa, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então nós estamos erguendo os nossos totens interiores, nossas estátuas, e nos prostrando diante delas. Porque se um filho adoece, a gente não adora mais a Deus. Nos prostra. Se o dinheiro acaba, nós não adoramos mais a Deus. Não veio para o culto por quê, irmão? Não veio adorar a Deus, não está dando glória, não está dando graças em todas as coisas, como diz as Escrituras. Por quê? Porque o seu ídolo não está presente. Porque o seu Deus não está suprindo você. Como estou entendendo até aqui? Então, a palavra erguer, ela também designa uma faculdade racional, bem como o lugar da vontade moral. Então, dessa forma, erguer no coração é uma linguagem metafórica para se comprometer intimamente com algo. Então, a primeira pergunta aqui dessa noite, eu acho que é a primeira, não sei se eu fiz outras antes. Com que você está realmente comprometido? Com o quê? O que você vai gastar a sua vida, que você vai dar tudo de você? Com o quê? E aqui, porque aqui normalmente surge, principalmente com trabalho, surge um pequeno questionamento, que é o seguinte: mas se eu não trabalhar, quem que vai fazer? É aqui que reside o verdadeiro cristianismo. Porque o verdadeiro cristianismo, porque essa pergunta, esse questionamento, você talvez não perceba o que vem embutido nesse questionamento. Se eu não trabalhar, quem vai fazer? Você está dizendo assim: Deus não tem poder suficiente para me suprir, que se eu tiver que abrir mão do trabalho para a glória dele. É o que você está dizendo nas entrelinhas. E se é assim que você crê, você perceba que você colocou Deus no chão e colocou um outro Deus no poste. Você ergueu ele no seu coração. E você está dizendo: meu trabalho é tudo, meu dinheiro é tudo. Você colocou Deus, você rebaixou Deus e ergueu outra coisa no lugar. Você percebe a seriedade disso? Sabe por que isso é sério? Eu vou voltar no meu raciocínio inicial, que é o seguinte: quando você é um cristão, você cria expectativas a respeito daquilo que Deus vai fazer por você. Então você acredita que Deus vai suprir você. Caso você esteja numa situação de dificuldade familiar, você acredita que Deus tem poder e Ele vai fazer, e Ele vai restaurar sua família, e tudo isso é verdade. Só que em que fundamentos que Ele faz que é a questão. Não é pela religião externa que você pratica, é pela religião interna.
é por aquilo que está dentro. Você está entendendo isso? Então, quando a gente lê, bota lá de novo Ezequiel. Lá em Ezequiel, quando ele fala de ergueram e puseram diante de si, ali tem uma ideia de gente obstinada, de gente que está tão cega por algo, que não consegue enxergar mais nada, tem ideia de obstinação, retratando a idolatria interior, nosso estado de espírito, que muitas vezes a gente nem sabe que a gente está prestando. Talvez você, a maioria de nós, eu tenho certeza disso, que nutre um certo nível de respeito, eu diria consideração, entrega algum nível de adoração a Jesus, mas existem outras coisas que são muito mais impulsionadoras do que Jesus nas suas vidas. Jesus tem que ser tudo, irmãos. A questão da vida com Deus é que ela é assim, ó. Se Jesus não for tudo para você, Ele é nada. É assim. Ah, pastor, então não tem meio termo. Ou Ele é tudo para você, ou Ele é nada. Porque você acha, se um ídolo feito de madeira, sabe que tem por trás atuações demoníacas, ele exige exaltação, o que você acha do Deus verdadeiro? O que você acha que o Deus verdadeiro espera de nós? Se Satanás, ele tem conduzido e exigido que homens se prostrem diante de falsos deuses, o que você acha que o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, espera de nós, se não entrega total? Essa é a mania de achar que Deus sempre tem um padrãozinho lá embaixo. O padrão dele é o maior de todos e Ele quer você por inteiro. Eu não estou falando de conduta moral apenas, eu estou falando do seu coração, eu estou falando da sua confiança, eu estou falando dos seus sentimentos, porque aqui tem uma coisa que é interessante. Deus está dizendo aqui, que a gente está entendendo aqui, que é possível ser idólatra sem se ajoelhar diante de qualquer imagem, porque aqui em Ezequiel, isso aqui é um grupo de sacerdotes que se reuniu na casa do profeta. Um grupo de israelitas com sacerdotes, eles se reuniam na casa do profeta. Então passaram um tempo, você vê isso lá em Ezequiel capítulo 8, versículo 1, eles se reuniam para ler a Torá, para orar, para rezar a Deus, fazer o que eles faziam. Aí, só que em algum momento Deus disse, olha, esses caras que estão fazendo isso aí, eles ergueram deuses no seu coração. Eles não frequentavam nenhum outro ambiente de culto que não fosse do Deus verdadeiro. Mas Deus os chama de idólatras. Eles nunca foram em qualquer outro lugar. Eles nunca foram se ajoelhar em Maria. Eles nunca foram se ajoelhar para Baal. Eles nunca foram no ritual de Moloque. Eles nunca foram em lugar nenhum. Eles só iam para a igreja. Mas eram idólatras. O único ambiente de culto e o único livro que eles liam era a Torá. O único ambiente de culto que eles iam era do Deus verdadeiro. Mas eles eram idólatras. Você está entendendo a seriedade da coisa? Então, quando você está sentado aí, que você está me ouvindo pregar, ou quando você vem à igreja e que você está dizendo assim, eu vou buscar Deus porque eu estou passando por um momento difícil, não tem problema você buscar a Deus porque você está passando por um momento difícil. A questão é o que você vai fazer depois. E depois que Deus te abençoar, você vai revelar quem é o seu ídolo. Porque uma vez que é curioso, chega a ser escandaloso, assombroso, que a gente busque a Deus para Deus restaurar um ídolo nosso. É assustador. Nós precisamos nos render a Jesus. Esses altares em que eles estavam erguidos no coração desses homens, eles estavam escondidos aonde? Preste bem atenção nisso aqui. Na mente. Diga na mente. Diga mais forte, na mente. Diga nos sentimentos, nos afetos, nas afeições, nos valores, nos hábitos e nos amores. Preste bem atenção. Onde é que os ídolos se manifestam? Eu vou repetir agora e você vai ouvir. Você falou, eles se revelam na nossa mente, eles se revelam nos nossos sentimentos, eles se revelam nos afetos, ou seja, naquilo que nos afeta,
nas nossas afeições, aquilo pelo qual nós desenvolvemos algum nível de carinho, nos valores que a gente ergue. Tipo, o que eu acabei de citar ainda agora de exemplo. Se Deus, isso é um valor, tá? Isso é uma crença que você ergueu dentro de você. Se eu não trabalhar, então Deus te chamou para alguma coisa. Eu estou falando nem da atividade da igreja, estou falando que Deus no teu coração está te chamando para você começar a servi-lo, para você ser um servo dele, abençoar pessoas, colocar os seus dons, os seus talentos à disposição do reino. Você se nega a fazê-lo porque você está ocupado com outras coisas. Isso é um valor. Você criou um valor que diz: se eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, Deus não vai me suprir. Isso é um valor. Você criou um valor interior seu, que não tem nada a ver com as escrituras, é seu. E você precisa entender que ali tem um ídolo. E eu quero fazer uma leitura rápida. Tem um livro do David Clarkson chamado Idolatria Secreta. E ele elenca 13 atos de adoração interior da alma idólatra. Primeiro ato. Lembra, os nossos ídolos estão nos nossos sentimentos, nos nossos afetos, nos nossos valores, nos nossos amores. Basta olhar para dentro de você o que você ama, o que te afeta, o que você pensa na sua mente. Os seus ídolos, eles vão se revelar aí. Então imagina que pela manhã a primeira coisa que você acorda é o quê? Pensa: ah, Jesus, eu acordei hoje querendo mais do Senhor do que eu tinha ontem. Seu ídolo está se revelando, cara, é Jesus. Porque a primeira coisa que você pensa quando você acorda é Cristo. Você vai comer, você senta na mesa para comer. Eu estou falando de algumas coisas que acontecem comigo. Eu sento na mesa para comer, irmãos. Quando eu olho para a comida, às vezes a gente come cada coisa bacana, cada coisa gostosa. Mas sabe qual é o primeiro pensamento quando eu estou diante de algo muito gostoso? Como o Senhor é bom. Eu fico olhando para aquilo e digo: Deus, eu só tenho isso aqui por causa do Senhor. Quando eu vou na pizzaria, dificilmente você me vê postando foto de comida ou de lugar que eu fui para comer. Você não me vê fazendo isso, por um motivo simples: eu desfruto daquele que me deu aquilo. Para mim é mais importante. Eu não estou julgando se você faz, se você deu seu coração. Eu estou falando dos meus motivos. Dos meus motivos. O meu motivo é que, às vezes eu estou ali, eu vou num lugar e como uma comida boa, e eu fico só pensando em Jesus, cara. Às vezes a comida ela é secundária, mas eu fico pensando como Ele é bom. Então David Clarkson, ele vai elencar 13 atitudes que revelam nossos ídolos. Mente, estima, aquilo que mais valorizamos, tornamos o nosso Deus, pois estima é um ato de adoração da alma. Adoração é a estima da mente por algo como sendo o que há de mais excelente. Então, o que você mais estima? O que é mais importante? Às vezes é seu filho. Quando você fala do seu filho, você esquece de tudo, esquece de Deus. Você está disposto a abrir mão de tudo. Não, é meu filho. É meu casamento, é meu esposo, é meu marido, é meu trabalho. O que é? O que é? É meu conforto, é o meu descanso. O que é que você muito estima? Que normalmente quando chega alguma coisa de Deus, às vezes rivaliza, às vezes nem isso. Às vezes o ídolo ganha de lavada de Deus. O cara não pensa nem duas vezes em dizer não para Deus diante daquilo que ele mais estima. O que você mais estima? Segunda atitude, mentalidade. Aquilo que estamos mais atentos, tornamos o nosso Deus. Pois ser mais lembrado, ser mais pensado, é um ato de adoração que é próprio de Deus, que Ele requer como sendo somente a Ele. Coloca Eclesiastes 12:1 na tela aí, rapidinho, filho. Eclesiastes 12:1. Ele vai já colocar. Então outras coisas podem ocupar nossa mente? Podem, mas qual é o primeiro pensamento? O que é de mais importante? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação nele. Lembrar. Qual a primeira coisa que você lembra? Deus é a primeira coisa que você lembra? Quando você vai fazer escolhas, qual é a primeira coisa que você lembra?
no prazer que aquilo vai te proporcionar, no benefício que aquilo vai te proporcionar, ou naquilo que, como Deus enxerga aquilo. Isso pode revelar o seu ídolo. Terceira coisa, intenção. Aquilo que mais almejamos, tornamos o nosso Deus. Pois ser o mais desejado é um ato de adoração devido somente ao verdadeiro Deus. Pois ele, sendo o principal bem, ele deve ser o fim principal de todas as coisas. Presta atenção que quando eu vou elencando e vou lendo as coisas aqui, vai ficando evidente que cristianismo é ter Jesus como tudo. E se isso é um escândalo para você, você não entendeu nada de cristianismo. Desculpa falar. Se à medida que eu vou falando, talvez você pense coisas assim, ó. Meu Deus, mas tudo é Jesus, tudo é Jesus. Cara, isso é cristianismo. Tudo é Ele. Tudo, absoluto. Tudo é Ele. Se isso é um absurdo para você, você não entendeu nada de evangelho. Tudo é Ele. Tudo é porque dele, por Ele, por meio dele são todas as coisas. Tudo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ele é tudo, Ele é tudo. Nada se compara, nada rivaliza, nada se aproxima dele, da glória dele. Ele é tudo. Então, antes que esse questionamento surja no seu coração, é isso mesmo que você está pensando. A resposta é sim para esse questionamento. Ele é tudo. E se você não estiver disposto a esse relacionamento com Ele, você nunca conhecerá o Deus verdadeiro, nem sua glória, e nem muito menos tudo aquilo que Ele tem para proporcionar àqueles que o amam. Porque a promessa é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é para quem vai à igreja, não é para quem canta as músicas, entende? É para quem ama. É para quem ama. Inclusive Paulo, numa das suas cartas, eu esqueci agora, eu não sei se é no prólogo, eu não lembro, mas ele diz assim: maldito todo aquele que não ama o Senhor. É sério isso. Maldito todo aquele que não ama o Senhor. Porque dessa feita, é provável que nós estejamos buscando o Deus verdadeiro para erguer os nossos ídolos falsos. Para que Ele estabeleça nossos falsos ídolos. Nosso dinheiro, nossa fama, nossa reputação, nossa imagem diante dos outros. Tudo aquilo que você fala demais é o seu ídolo. Você só fala sobre o quê? Sobre o que você fala muito? Tem irmãos que me mandam mensagem e falam de tudo, menos de Jesus. Menos de Jesus. Eu converso com todo mundo, obviamente, não tem problema. Só que eu consigo perceber que, cara, cadê Jesus? Eu queria receber uma ligação e disse assim: pastor, você não sabe o que aconteceu. Deus hoje me encheu da presença dele. Hoje, sabe o que Deus falou comigo hoje? Falou isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Difícil eu receber essas mensagens, viu? Muito difícil. Eu até gostaria. Seria maravilhoso poder compartilhar a vida de Deus assim. Eu amo isso aí. Eu amo. Como você está entendendo? Quarta coisa, resolução. Ao que nós somos mais determinados. Resolução fala de determinação. Aquilo que você é mais determinado, nós adoramos como Deus. Sermos resolutos para com Deus acima de todas as coisas é um ato de adoração a Ele. Se você está decidido que Deus tem prioridade, então você o está adorando. Agora, se essa adoração vai para qualquer outra coisa que não Ele, para a criatura, é uma idolatria. Amor. Aquilo que mais amamos, adoramos como nosso Deus, pois o amor é um ato de adoração da alma. Amar e adorar são às vezes a mesma coisa. Aquilo que alguém ama, isso tal pessoa adora. Como estão entendendo? Diga amém. As coisas podem ser amadas, mas Ele será amado acima de todas as coisas. Ele deve ser amado de maneira transcendente, absoluta e por si mesmo. Não por o que Ele pode fazer, simplesmente por quem Ele é. A gente tem que amá-lo com todas as forças do nosso coração. Coloca 1 João 2,15, por favor. Amor para com a criatura, sempre que for desordenado, será idolatria.
Sempre que ele estiver rivalizando com as coisas de Deus, vai ser idolatria. Olha o que diz: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sexta coisa, confiança. Aquilo em que mais confiamos, tornamos o nosso Deus. Confiança e dependência é um ato de adoração que o Senhor reivindica como devido apenas a Ele mesmo. E que maior ato de adoração há exigido pelo Senhor do que a dependência da alma somente dEle? Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o teu coração. Agora, a maioria de nós, para e pensa, quais os momentos da sua vida que você se sente mais seguro? Normalmente assim, bom, eu tenho uma conta bancária que me deixa confortável, tranquilo, então eu posso ficar em paz. Né? Não, eu tenho a segurança do meu chefe, que ele disse que quando eu precisar, ele vai estar lá. Fulano disse para mim que quando... Cara, qualquer lugar que você coloque sua confiança que não seja em Deus nesse nível, você está erguendo um ídolo no seu coração. Hoje a gente só está identificando a idolatria. Nas próximas mensagens nós vamos identificar os ídolos. Quais são esses ídolos? Como eles se manifestam? Onde se manifestam? Hoje nós só vamos identificar como é que é o processo de se erguer um ídolo dentro de nós. Amém? Diga amém. Medo, querido. Aquilo que nós tememos, adoramos como nosso Deus, pois medo é um ato de adoração. Aquele que teme, adora aquilo que é temido. Inclusive, a gente tem muito hábito de ensinar, e eu estava estudando recentemente, que temor é reverência. Temor também é reverência, mas também é medo, tá? Também é medo. Então, muitas vezes, nós tememos muitas coisas na nossa vida. Então, o que é inquestionável quando o seu medo é transcendente? Toda adoração de Deus é frequentemente expressa nas Escrituras por essa palavra, temor, que vem respeito seguido de, naquele medo paralisante, mas aquele respeito honroso. Agora imagina que todas as vezes que você é convidado por Deus a entregar o seu melhor, você tem medo do resultado. É lógico, tem algum Deus que você tem medo de perder. Tem algum ídolo que pode ser afetado com o convite de Deus. Oitava coisa, esperança. Aquilo que fazemos de nossa esperança adoramos como Deus, pois a esperança é um ato de adoração. 9, desejo. Aquilo que você mais deseja adorar, você adora como Deus. Qual é o seu maior desejo? E aí é curioso, porque se o seu maior desejo não for encontrar Jesus, qualquer coisa é seu Deus. Lembra que nós cantamos no início? Tudo que eu quero é ser como você, é ter Ele, é ter Jesus. Deus, quando Ele separou as 12 tribos, Ele disse para os levitas que Ele era a porção dos levitas. Não tem melhor recompensa. Receberam a melhor parte. Então a gente precisa entender que o próprio Deus é a nossa recompensa. Agora entenda, sabe qual que sua mente concebe? A sua mente diz assim, ó: se eu não quiser, eu desejo uma casa boa, então eu tenho que parar de desejar uma casa boa? Não. Eu não estou falando de voto de pobreza, não estou falando nada disso. Eu estou falando de ordem de quem vem primeiro. Jesus, o Senhor vem primeiro, antes de qualquer casa, qualquer carro. Agora, Senhor, eu quero ter uma boa casa, eu quero ter um bom carro, maravilha, não tem problema. Mas quem está erguido, a questão é quem está erguido no seu coração. Afeta suas emoções, seus sentimentos, seus valores, sua forma de pensar. O que é? Gratidão, aquilo que você é grato, revela o seu ídolo. E os nossos negócios, última coisa, quando o nosso cuidado e negócios são mais voltados para outras coisas do que para Deus, isso é idolatria. Quando você é... Quem é empresário aqui? Levanta a mão aí, diga amém, os empresários. Eu quero lembrar que sua empresa é para a glória de Deus. A sua empresa não é simplesmente para você satisfazer os seus desejos. A sua empresa é para a glória de Deus. E aí eu faço uma pergunta: como a sua empresa tem servido para a glória de Deus? Aos empresários. Amém? Deus te deu essa empresa, esse negócio, para você glorificá-lo através disso.
Não simplesmente para você pensar que você vai comprar um carro. Você pode comprar todas essas coisas. E Deus é bom. Mas nunca acima do propósito. Nunca acima dele mesmo. Quantos estão entendendo disso aí? Diga amém. Só os empresários, diga amém. Olha aí, glória a Deus, tem muito empresário. Então, queridos, por todos esses motivos que eu acabei de elencar, a idolatria sempre vai nos levar para o pecado. Porque toda idolatria exige que você ande pela ética do ídolo. Qual é a ética de um empreendedor que anda, que tem o seu empreendimento como ídolo? Qual é a ética dele? Bora ver se alguém consegue me dizer. Qual é a ética desse ídolo? A ética desse ídolo diz assim: olha, seu trabalho é o que você tem mais de importante, você não pode deixar de fazê-lo. Essa é a ética. Porque todo ídolo ele exige uma ética, existe uma maneira de se comportar. Ele exige. Às vezes vem na figura, está no seu coração, que muitas vezes é expresso por todas as pessoas que te cercam. E muitas vezes nós estamos atendendo a ética desse líder, desse ídolo, que está dizendo para a gente que ele é mais importante que Deus. Não é. Não é. Então a religião interior, por mais oculta que seja, ela vai se revelar em algum momento. Vai se revelar nas tuas emoções, no que te estressa, no que tira a tua paz, no que você pensa, quando você acorda, quando você dorme, quando você anda, quando você come. Ela vai se manifestar em algum lugar. Ela é oculta, mas as evidências estão em todos os lugares. Basta você observar. E aí eu quero te desafiar essa noite a observar os seus sentimentos, a sua mente, os seus pensamentos, os seus valores, os seus amores, os seus afetos, e desafiar você a me responder a seguinte pergunta: é Deus? Essa é uma pergunta muito difícil. Os ídolos estão se manifestando. Acredite, só observe o seu comportamento. Só seja humilde, inclusive para ouvir outras pessoas. Porque às vezes elas estão indicando onde o seu ídolo está se manifestando. Às vezes as pessoas dizem assim para ti: cara, só fala disso. Acorda. Teu ídolo está aí, ó. Ele está fazendo pressão no teu interior. Ele está te governando. O teu ídolo está te governando e você não está prestando atenção. Já não é Jesus há algum tempo. Nos seus afetos, quer ver? Quer ver um afeto que acontece muito? É quando a gente fala assim: irmão, você pode ajudar a gente aqui na igreja com alguma coisa para a gente pagar a cabine? Isso te afeta, te ofende, te machuca. Ei, teus afetos revelam teu Deus. Acorda, não é Jesus. Ah, não vou mais para a igreja porque o irmão ali não falou comigo. Ei, acorda, teus afetos revelam teu Deus. Seu Deus é você, quer ser idolatrado. Você acha que é injustiça quando faz alguma coisa, quando te tratam mal. E o que fizeram com Jesus? Me diz aí que o homem mais perfeito do mundo foi o mais rejeitado entre os homens. Por que não olha para o seu Senhor e diga: se ele passou por isso, eu também passarei? É porque o ídolo está se manifestando, ó, e você não está percebendo. É por isso que é ídolo oculto do coração. É porque está lá no nosso dia a dia, mas a gente não vê. Está lá, ele está se manifestando o tempo todo. Mas a gente está lá voando, dizendo: não, eu sou cristão. Não, Deus é meu Deus. Cristo é meu Deus. Não é. E aí as recompensas que você tem esperado de Deus vem dessa religião que está dentro de você, que está se manifestando todos os dias. Quando você acorda, já acorda pensando em trabalho, já acorda pensando em prazer. Tem gente que já acorda pensando em pornografia, pensando em sexo. Já acorda assim, já com a mente já com quem eu vou ficar, quem eu vou pegar, quem eu vou fazer o quê. Já acorda pensando em bebida, já acorda pensando em uma série de coisas. Os ídolos estão se manifestando a cada segundo do nosso dia. Seus ídolos estão se manifestando agora. E cada palavra que eu falei, e aquilo que te ofendeu, te afetou, querido, tem um ídolo aí. Acredite, tem um ídolo aí. Nem que esse ídolo seja você, que é, inclusive, a principal religião do Satanás. Irmão, você sabia que a religião do Satanás não é o satanismo?
a idolatria do ego. Essa é a religião de Satanás. Não é o satanismo. Satanás não quer que ninguém abra um templo satanista e o adore. Basta você adorar a si mesmo. Foi assim desde o Éden. Basta você se colocar acima de todas as coisas. Pronto, você está na religião do diabo já. Então, nossos ídolos estão se manifestando a cada segundo do nosso dia e a gente não está prestando atenção. Então, por mais que você tente manter os seus maus desejos e esses impulsos vão revelar o seu Deus. E aí eu quero dizer qual é a nossa atitude. Eu quero finalizar, gente, me perdoe, eu demorei demais hoje. Mas eu quero finalizar com o Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa aqui é a atitude que cada um de nós deve ter. De abrir o coração. Dizer, ok, Deus, qual é o ídolo que está no meu coração? Se houver, se não houver, aleluia. Se tudo que você quer é Jesus, se o teu levantar, o teu deitar, o teu respirar, o teu comer, Paulo disse assim, ó, se quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então se você está vivendo essa realidade, o pessoal do louvor pode chegar, você está vivendo para a glória dele, maravilha, ótimo. Mas se não é o seu caso, abra o seu coração e deixe o Senhor sondar. Deixe Ele transformar você. Admita, eu sei que pode ser duro. Irmãos, a gente não tem um hábito de se esconder só dos outros, não. A gente gosta de se esconder da gente, inclusive. Outro dia eu ouvi de uma pessoa, ela me mandou uma mensagem e disse assim, pastor, é tanta coisa para resolver que eu prefiro nem mexer. A gente não quer ler nossa alma. A gente prefere ignorar e manter nossa religião exterior do que simplesmente entrar no desconforto, dizer, tem coisas erradas aqui dentro. E eu vou submetê-las a Cristo. Que é o convite dessa noite. Fique de pé, em nome de Jesus.